Armas para o seu EDC e acessórios estilosos para o seu dia a dia é na Ferro e Fogo Store, link na descrição. Olá, guerreiros! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Sons of Anarchy. Eu acabei de rever a série, tô no hype, queria fazer um vídeo falando sobre essa série que é uma das minhas favoritas, inclusive tem um card aqui aparecendo para você ver as minhas 5 séries favoritas, certo? Vamos falar hoje sobre as curiosidades, vamos falar sobre moto, vamos falar sobre algumas interpretações que eu tive sobre a série e que ficaram bem da hora. Vamos lá? Depois da vinheta. Antes de tudo, não se esqueça de me seguir no Instagram pelo Murilo Gold, o canal FerroFogoMC, tá aparecendo aqui. Inclusive o MC é de Motocrew, que é o perfil do Instagram que a gente posta foto da galera aqui, dando os rolês de bike, rolê de moto por aí, fazendo as altas aventuras, certo? Não se esqueça que se você puder ajudar, ajuda aqui o canal, primeiro link na descrição, se torne um contribuinte recorrente aqui, que você ajuda bastante na produção de vídeos e participa com a gente lá no grupo do Telegram, onde você recebe novidades adiantadas, recebe aviso de quando vai ter conteúdo novo, tá bem da hora, tá bem maneiro, certo? E a loja está fechada por problema com o fornecedor, ainda não está aberta. Antes de tudo, quero fazer um disclaimer, esse vídeo aqui não é um vídeo sobre lista de curiosidades de Sons of Anarchy. Tem vários canais que já fizeram esse tipo de vídeo, e é o tipo de vídeo que é uma pesquisa, no Google você já poderia achar o que tem nesse vídeo. O que eu vou falar são algumas coisas que eu assisti em alguns outros canais que ficaram faltando e certas interpretações que nem os caras lá souberam dar, e eu trouxe para vocês aqui e espero que vocês gostem. Primeira curiosidade é que Sons of Anarchy é pesadamente baseado em Hamlet. Para quem não sabe, o Kurt Sutter, que é o diretor-produtor e também o Otto na série, ele é um fã de Shakespeare, né, que é um escritor inglês. Quem não sabe que Shakespeare é um escritor inglês, né? Sons of Anarchy é basicamente uma transposição de Hamlet. Se você não conhece Hamlet, Hamlet é uma peça do William Shakespeare que conta a história do príncipe Hamlet que tenta vingar a morte do pai, que também se chamava Hamlet, que era rei da Dinamarca. Ele foi morto e envenenado por Cláudio, que era irmão, né, do Hamlet, e que se casa com a esposa dele e se torna um rei da Dinamarca. Se você viu um paralelo aí com a série, é daí que vem a história principal de Sons of Anarchy. O motoclube Sun Crow tem um significado, é Sons of Anarchy Motorcycle Club Redwood Original. Isso aí é uma parada que quase todo mundo já sabe. A questão é que às vezes se escreve Sun Crow, que é com W no final. Por quê? Eles têm uma ligação muito forte com o corvo. E o que significa o corvo na série? Uma coisa que você tem que ter em mente é que Sons of Anarchy é muito ligado ao Reino Unido. Como eu acabei de falar do Hamlet, né? Então tem basicamente aquela região ali do Reino Unido que é Irlanda, Inglaterra e Escócia são bem representados o tempo inteiro na série. A Inglaterra nem tanto, a Escócia, que é a terra natal do Chiefs, e tem a Irlanda, que aparece o tempo inteiro, inclusive tem uma temporada inteira baseada na Irlanda, e tem a filial de Belfast, né? Isso você tem que guardar na memória. Sons of Anarchy é muito ligado ao Reino Unido, e o corvo tem uma ligação gigante com a série. Ela começa com a cena de um corvo comendo um gato atropelado e termina com 2 corvos comendo um pão na beira da estrada. Por que o corvo tem tanta ligação com Sons of Anarchy? O corvo, na cultura celta, que é ali País de Gales, Irlanda e Escócia, ele significa 3 coisas basicamente, né? Uma coisa significa 2 e por aí você vai entender. Primeiro significado é morte e guerra, significados do corvo. Então, se você parar para pensar, até o símbolo do Sons of Anarchy é a morte, é o ceifeiro, né? A morte segurando uma M16 com uma foice e segurando a bola de cristal com um A de anarquia na frente. A foice, sendo a M16, era o rifle que os fundadores do Sons of Anarchy usaram na Guerra do Vietnã, né? Que eles serviram na Guerra do Vietnã e fundaram o Sons of Anarchy depois que voltaram da guerra. Então eles usaram o M16 e o M16 está presente no emblema do motoclube. A guerra, não preciso nem falar, mesmo esquema da M16, que simboliza a guerra, e as guerras de gangue, que acontece o tempo todo na série. E o outro significado do corvo é a autotransformação, é a transformação pessoal,
que inclusive tem a ver com o Jax, que no começo da série ele é uma pessoa e termina completamente diferente. Então você acompanha esse arco de transformação do Jax, de um cara tem seus problemas, é esquentado, até um assassino frio e calculista, como está na moda falar do Peaky Blinders, né? Mas ele foi até primeiro no final, e inclusive essa transformação, se você agora que eu assisti tudo de uma vez só, eu consigo ver claramente essa transformação do personagem e foi muito bem feito. Mais uma curiosidade sobre corvos é que na cena final, quando o Jax está fugindo da polícia, 7 corvos acompanham o Jax. Cada corvo daquele representa um personagem principal morto. O Opie, o Pine, a Gemma, a Tara, o Jules, o Clay e o Ansel. Então, se você não reparou, essa cena aí tem 7 corvos e é esse o significado. A mendiga, essa mendiga que aparece na série o tempo todo, isso aí eu não vi ninguém conseguindo falar também. A mendiga, na real, ela é uma devoradora de pecados. O que é uma devoradora de pecados? Bom, é um costume antigo grego de quando as pessoas estavam para morrer, né, se colocava um pão em cima da pessoa, um punhado de sal e 2 moedas nos olhos. Chamavam esse devorador de pecados, que ele comia o pão, comia o sal e levava as moedas como pagamento. O ato de comer o pão e o sal fazia que ele absorvesse os pecados do defunto, e o defunto não ia, sei lá para onde, né? Se bem que na cultura grega todo mundo ia para o mesmo lugar, né? Mas essa é a questão aqui de absorção dos pecados. Na Inglaterra, Escócia e eu acho também Irlanda, né, porque aquela cultura ali é muito parecida, é um caldo cultural muito parecido, era muito forte a cultura do devorador de pecados, que quase sempre era um mendigo. Só que aqui a diferença é que colocava-se o pão sobre o moribundo, colocava-se as moedas nos olhos do moribundo e algum parente do cara que ia morrer passava uma tigela de cerveja de um lado ao outro, assim, né, por cima do cara que estava morrendo, para o mendigo beber, absorver os pecados, comer o pão e levar as moedas para casa. Essa mendiga é uma devoradora de pecados. Ela aparece sempre em momentos-chave que algum personagem importante vai bater as bolas. Inclusive no penúltimo episódio ela aparece pegando as moedinhas na máquina e ela aparece para quem? Pra Gemma. E se você assistiu a série até o final, você tá ligado o que acontece com a Gemma, né? No último episódio, o Jax encontra com ela e pergunta: quem é você? Ela enrola um cobertor e entrega para ele e fala: tá na hora. Ele usa esse cobertor para matar o Marx, que é um cara aí que é um vilão da série, um vilão muito importante da série. Nisso que ela entrega o cobertor, tem um close focando em uma garrafa de vinho, em algumas moedas e um pedaço de pão. Os sapatos brancos do Jax. É até esquisito você assistir a série inteira e ele tá sempre com aquele sapatinho branco, extremamente limpo, enquanto tá todo mundo de coturno surrado, e o sapato dele tá sempre limpo, por mais que ele se meta em sujeira, que ele ande na poeira, que ele pilote na chuva, que ele faça um monte de coisa com aquela moto, o tênis dele tá sempre impecável. Isso tem uma explicação. Segundo o próprio Charlie Hunnam, esse personagem do Jax é baseado num livro que foi escrito por um motociclista. Esse cara morreu e por homenagem a esse cara, o Jax resolveu copiar o jeito que o cara se vestia, incluindo os tênis brancos. Outra curiosidade do guarda-roupa do Jax é que ele só usa 4 cores: preto, azul, branco e cinza. Se você reparar, ele só usa essas 4 cores a série inteira, que são as cores do Sam Crow. Quando o Jax troca os sapatos de branco para o coturno surrado, isso tem significado. Aí é uma interpretação minha, não vi ninguém falando em lugar nenhum, mas é uma interpretação de simbolismo, de roteiro, até mesmo da própria direção. Eu tirei minha própria conclusão analisando a série. O Jax manter aquele tênis sempre branco seria como se fosse ele ainda tem alguma coisa que poderia ser salva, ele tem esperança de salvação, alguma coisa nele ainda é limpa. Por pior que as coisas acabem acontecendo, ele ainda tem a chance de ser salvo, ou pelo menos a intenção, né, de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa mais limpa, por assim dizer. E na última temporada,
2 vezes ele acaba sujando esse tênis. Isso é bastante simbólico. O primeiro ele mata um cara lá que suja o tênis de sangue, né, normal, e isso é bastante destacado na cena, se você for olhar. E a segunda vez é quando ele mata a Gemma e suja o tênis de sangue. Isso é bastante mostrado na série, né? É bastante destacado esse fato. Ele chega em casa, tira o tênis, a Wendy pergunta se ele está bem, ele fala que não, e no outro dia ele joga o tênis fora. O ato de jogar o tênis fora significa que para ele não tem mais jeito, não tem conserto, ele está ligado que dali ele não passa. E é meio que uma despedida já do personagem, que ele entende que ele não é uma boa pessoa. Ele colocando as botas, aquelas botas lá são surradas, são botas bem antigas. Não tem lugar nenhum falando exatamente quais são aquelas botas, mas elas têm um significado ali. Ele está calçando aquelas botas e tem um destaque. Não é só porque ele trocou de sapato. Tenho eu pra mim que aquelas botas são as botas do pai dele, são as botas do John Teller. E ali tem significados. Existe um ditado americano, não um ditado, mas uma força de expressão, que você fala assim, big shoes to fill, quer dizer que tipo, é uma grande responsabilidade, né? Então quer dizer que são grandes sapatos muito grandes para serem preenchidos. São grandes responsabilidades que alguém deixou para você. E também tem a expressão walking on his shoes, ou walking on her shoes, né? Que quer dizer que você vai seguir os passos de alguém, que você vai se colocar no lugar de alguém. E você walking on his shoes, né, do pai dele no caso, se calçar os sapatos do pai significa tomar as rédeas, tomar o lugar que o pai dele tinha. Então também tem esse significado linguístico no fato dele colocar as botas velhas do John Teller, que ele está assumindo uma postura ali, está assumindo uma posição. Ele, como um verdadeiro ceifeiro, vai levando a morte para os personagens que ficaram com pontas abertas, para ele encerrar o ciclo de violência e de criminalidade do MC, e ele vai com a moto do pai dele, que inclusive é azul, tá aí, as cores do motoclube, né? A moto é azul, preto e prata, são as cores do motoclube. Aquela moto lá é uma Knucklehead de 1946. Inclusive aquela moto é linda demais, cara, linda demais. É rara, se um dia eu tivesse possibilidade eu teria uma daquela. Por falar em motos, vamos falar das motos do Sons of Anarchy agora. Aquelas motos que eles usam são basicamente Dynas Superglide, né, que são da família Dyna, que é uma família esportiva da Harley. É uma moto que usa um motor Twin Cup de 96 polegadas cúbicas, que mais ou menos 1.600 cilindradas. É uma moto que tem um torque incrível. Ela tem pedaleiras recuadas. Se você olhar, ninguém fica com o pezão lá na frente quando está pilotando na série. Sempre pedaleiras recuadas, porque isso dá mais agilidade, né? A moto não raspa quando deita. Guidãozão T-bar ou guidão drag, que isso é uma característica das club bikes, que são motos customizadas por motoclubes americanos já há bastante tempo. Está chegando agora no Brasil esse costume, mas são motos que já estão rodando lá fora há muito tempo, sempre carenadas para ajudar na performance de alta velocidade. O banco é sempre um banco square seat, um square body seat, que tem uma traseira bem erguida para quando acelerar você não ficar para trás, o banco segurar o seu corpo por causa do torque da moto. E o escapamento é sempre 2 em 1, que sugere uns cavalinhos a mais aí no motor. A customização das motos de Sons of Anarchy são todas pretas, né? Eles chamam lá de Outlaw, mas é que a gente chama aqui de bandida, né? Então um pouco cromado, sempre preto. E a questão também, porque essas motos eles usaram as Dynas e não as motos clássicas, classiconas da Harley, porque pra mim faz muito sentido, é uma moto voltada para performance. Se você basicamente é uma gangue sobre rodas, você precisa perseguir as pessoas, fugir da polícia, de repente trabalhar transportando coisas ilegais, eu não posso ficar falando aqui com as monetização do vídeo. A moto, a Dyna, ela atinge velocidades superiores assim, para manter as superiores a 170 por hora. Então, como que o cara vai fazer esse mesmo serviço de transporte com uma outra moto? Né? E a questão de... Aí você poderia falar, não, mas eles poderiam usar motos esportivas. Só que os motoclubes americanos são baseados em Harley Davidson, né? Eles são caras bem conservadores, o americano ama Harley. E o Sons of Anarchy é baseado nos Hell Angels, né? Que são o motoclube, o maior motoclube do mundo, tirando o motoclube da própria Harley. Né? Um dia eu vou fazer um vídeo
sobre os Hell Angels. Então a Dyna é isso tudo, ela é uma moto que ela tem muito torque, anda muito, a galera usa para fazer drift, truques, dar um grauzinho, se liga nisso aí. Agora vamos falar sobre o Jax Teller e a minha análise sobre ele, para a gente poder finalizar o vídeo. O Jax começa uma pessoa e termina outra. Lembra que eu falei do corvo? É uma transformação pessoal, né? A simbologia do corvo. Então, ele começa, ele é um cara problemático, mas ele não é um cara extremamente violento como ele fica no final. No final ele é um cara extremamente violento, ele mata sem pensar. No começo ele é um cara que reluta, faz essas coisas, você vê que ele não é... Ele evita usar as armas, ele até aponta, mas ele não atira. A primeira pessoa que ele mata é no final da primeira temporada, então tipo assim... E é um tipo de cara que não tinha como ficar vivo, né? Tipo assim, era inevitável ele fazer aquilo que ele fez. Já no final ele tá matando a torta direita. Ele nota isso, ele percebe que ele não é mais uma boa pessoa. Ele fala, ele não sou um bom homem. Ele nota isso, você vê isso sendo desenhado o tempo todo. Ele também entende que para tirar o grupo das armas e do crime, ele tem que se enfiar mais no crime ainda. E aquilo é um ciclo que se autoalimenta, se retroalimenta. E ele não conseguia ver possibilidades. Ele tinha todo aquele pensamento de conseguir livrar o clube do crime, mas ele não conseguia fazer. E o acontecimento da morte da Tara destrói o personagem de uma vez, daí para ele é só ladeira abaixo. No caso, até o Kurt Sutter falou que a Tara não ia morrer, mas para ele fazer o que ele ia fazer na última temporada, para fazer o que ele faz no final, ele deveria estar tão destruído que nada mais importa. Por isso que a Tara morreu. Outra curiosidade sobre o Jax, aquela faca que ele carrega com ele o tempo todo é uma Kabar, que é a faca dos fuzileiros americanos. Aí então, essa é a jornada do Jax Teller. Ele começa de um jeito, acaba no inferno, né? Assim, no inferno que eu digo, acaba num estado de espírito totalmente destruído, um personagem totalmente quebrado, extremamente violento, nada pra ele importa. Inclusive tem uma cena que quando ele mata a Gemma, ele vai pra casa e transa com o Andy, e eu fiquei assim, na hora eu falei assim, pô, isso é coisa de série, né? Ele nunca faria isso, assim, ninguém nunca faria um negócio desse. Uma parada dessa, o bagulhete nem funciona, maluco. Só que depois eu parei pra pensar, não, isso faz sentido com o Jax, porque ele não se importa com o fato da mãe dele ter morrido. Aliás, ele não se importa com o fato de ele ter matado a própria mãe. Como ele não se importa, é claro, por que ele vai ficar, pô, tristinho e tal, deprimido? Não vai, cara. Ele foi lá, catou a Wendy, porque ele não se importava com a situação. O último episódio é um episódio bem triste, é um episódio basicamente de despedida, e ele acaba seguindo os passos do pai dele, inclusive no sacrifício que o pai dele fez ao clube, e acabou morrendo da mesma forma que o pai dele morreu na 580, em cima da moto do pai dele. O final de Sons of Anarchy é foda. A série é uma das melhores que eu já vi. Inclusive agora que eu revi ela, eu poderia ter subido ela de classificação fácil naquela minha lista lá, e eu poderia ter colocado ela em segundo lugar, que fácil, porque eu ainda prefiro Peaky Blinders, mas ela, mano, assim, tá difícil de bater de frente. Ela é boa demais, certo? E é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o joinha e ativar o sininho. Me segue no Instagram, @BrunoGold, no canal Ferrefogo, @FerrefogoMC. Você dá uma olhada na gente andando de moto, certo? Se você chegou aqui por causa de série, lembre-se do seguinte, aqui o canal é um canal que fala sobre assuntos masculinos, a gente fala sobre um monte de coisa. Dá uma olhada aí, dá uma chance pra gente, certo? E se você puder, ajuda a gente aqui, sendo um doador recorrente. Primeiro link na descrição. Aquele abraço e alcatel, urra!